Por que as resistências explodem em chamas? Por que é que existem tantos tipos diferentes? Qual o significado destes riscos? E como é que as resistências funcionam mesmo? Vou explicar neste vídeo. E você pode comprar uma caneca ou um moletom para apoiar o canal. Links abaixo para isso. Também links para o nosso patrocinador PCBWay, que oferece tudo desde placas de circuito, impressão 3D, máquina CNC, moldagem por injeção e até fabricação de chapas de metal. Confira, links abaixo. As resistências têm este aspecto. Apresentam-se em muitas formas e tamanhos. São representadas com símbolos como estes em desenhos de engenharia. Se pegarmos neste LED e o ligarmos a uma bateria de 9 volts, ele vai ser imediatamente destruído. Dentro do LED há um fio fino e a bateria vai tentar passar tantos elétrons através deste fio que ele vai se partir. Assim, utilizamos uma resistência para reduzir essa corrente de elétrons. A resistência está removendo energia do circuito para proteger o LED. Transforma literalmente a energia elétrica em calor para removê-la. As resistências tornam mais difícil o fluxo de elétrons, aumentam assim a resistência a um circuito. A resistência é uma medida de facilidade com que os elétrons podem fluir através de um material, e nós medimos isso na unidade de ohms. Muita gente pensa incorretamente que a resistência atua como um choque de velocidade, atrasando os elétrons momentaneamente. Mas agem mais como um engarrafamento de trânsito, restringindo quantos elétrons podem fluir. A velocidade dos elétrons permanece a mesma. Pense na água que corre através de um cano. O fluxo é muito fácil, mas se bloquearmos parcialmente o tubo, adicionando resistência ao tubo, a água colide e por isso é mais difícil para a água fluir e temos também uma queda de pressão através da restrição. O mesmo acontece com a eletricidade. Os elétrons podem facilmente fluir através de um fio, mas se adicionarmos uma resistência, haverá uma colisão entre os elétrons, pelo que é mais difícil o seu fluxo e por isso a corrente é limitada. Também temos a queda de tensão através da resistência. Essas colisões convertem a energia cinética em calor e é por isso que as resistências se tornam quentes. Muitos de vocês irão reconhecer esses tipos de resistências: a resistência de película metálica, a resistência de película de carbono ou a resistência composta de carbono. Mais tarde no vídeo eu explico como funcionam estas resistências e poderão até tentar fazer alguns circuitos vocês mesmos. Estes são todos do tipo furo passante que podemos ligar a placas protótipo ou soldar em placas de circuito impresso. As placas de circuito geralmente rotulam os componentes para que possamos identificar a sua posição. É possível comprá-los a granel a preços muito baixos, o que é perfeito para aprender eletrônica e cometer erros. Vou deixar um link abaixo para onde podemos comprar. Estes têm uma resistência fixa e no lado da resistência temos estes riscos coloridos que indicam o valor da resistência. Vou mostrar como ler isso mais tarde no vídeo. Também encontramos SMD, ou tipo de dispositivo de montagem de superfície, que são utilizados para placas de circuitos compactos. Estes são soldados diretamente sobre almofadas metálicas numa placa de circuito. Podemos usar um ferro de soldar ou pasta de solda, no entanto, alguns são tão pequenos que requerem uma máquina especializada. Estas têm uma resistência fixa e na parte superior está um número que indica o valor de resistência. Vou mostrar como ler isso mais adiante no vídeo. Todas elas têm valores de resistência fixos, mas também podemos ter tipos de resistência variáveis. Encontramos versões ajustáveis manualmente, como potenciômetros e reostatos, que podemos ajustar usando o mostrador. Alguns são muito pequenos e utilizados para calibração de circuitos. Depois temos versões automáticas, como termistores, resistências dependentes da luz, varistores, etc. Cada uma dessas resistências terá uma resistência máxima nominal, tensão e potência. As resistências produzirão calor e, a um certo ponto, não serão capazes de dissipar calor em quantidade suficiente. A temperatura aumenta tanto que a camada protetora se incendeia e a resistência fica então destruída. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Onde devo colocar uma resistência, antes ou depois deste LED? Fala para mim na seção de comentários e eu darei a resposta mais tarde no final do vídeo. Vejamos como funcionam as diferentes resistências e a sua construção. As resistências compostas de carbono são feitas através da mistura de um material condutor, como o carbono ou grafite, com um pó isolante, como a argila. Isso forma um núcleo sólido e, em seguida, colocamos conectores metálicos em cada extremidade, isso dentro de uma caixa isolante. Os elétrons fluem através do núcleo sólido.
Se observarmos o interior de um, podemos ver que existe um núcleo sólido com os conectores metálicos em cada extremidade e depois a caixa isolante. Hoje em dia, estes já não são normalmente utilizados, simplesmente porque as resistências modernas têm melhor desempenho, estabilidade e também duram muito mais tempo. As resistências de película de carbono são muito comuns e são também muito baratas de produzir. São constituídas por um núcleo cerâmico que é revestido numa camada fina de carbono, os conectores metálicos são fixados com tampas de extremidade e tudo isso é coberto por uma caixa isolante. De modo a controlar o valor da resistência, é cortada uma ranhura helicoidal na camada de carbono. Isso cria um caminho estreito para os elétrons e, ao alterar o passo do corte helicoidal, podemos aumentar o comprimento do caminho e também reduzir a largura do caminho, aumentando assim a resistência. Olhando para estes exemplos, podemos ver claramente que a resistência de 1 ohm tem uma ranhura curta e um caminho largo. O 1 kΩ tem quase 3 rotações e o caminho é muito mais fino. E depois a resistência de 1 megaohm tem quase 5 rotações, sendo o caminho muito fino para que a resistência seja muito alta. Estas estão disponíveis em diferentes tamanhos. Quanto maior for a resistência, maior calor pode dissipar devido à maior área de superfície. Assim, quanto maior for a resistência, maior será a potência nominal. Geralmente, encontramos 4 riscos nestas resistências que indicam o valor de resistência. O acondicionamento normalmente nos diz a resistência, ou podemos medi-la rapidamente com um multímetro. No entanto, ocasionalmente, precisamos procurar os valores utilizando este gráfico. Temos 2 dígitos, um multiplicador e uma banda de tolerância. A banda de tolerância é separada das outras bandas. Começamos com a banda 1, que é castanha, portanto esta é 1. A segunda banda é preta, que é 0. A terceira banda é o multiplicador, que é castanha. Portanto, esta é 10, então 1 e 0 são 10. Multiplicando por 10, nos dá 100 ohms. E a banda final é a tolerância. Essa é dourada, pelo que é mais ou menos 5%, o que significa que pode ser tão baixa quanto 95 ohms ou tão alta quanto 105 ohms. Ao medir esta com um multímetro, podemos ver que está mostrando 98,2 ohms. Muito bem. Você consegue resolver sozinho a resistência deste? Fala para mim na seção de comentários e eu dou a resposta no final do vídeo. As resistências de película metálica são muito comuns. Consistem num núcleo de cerâmica que é revestido numa camada fina de metal. Os conectores elétricos são fixados com tampas de extremidade e tudo isso é coberto com um revestimento protetor. A camada metálica tem uma ranhura helicoidal cortada nela para aumentar a resistência, que aumenta o comprimento do caminho e também reduz a espessura, o que torna mais difícil a passagem de elétrons sem colidir. Consequentemente, a resistência aumenta. Podemos ver que essa resistência de 10 ohm tem um caminho muito largo e curto, pelo que a resistência é baixa. Se o compararmos com essa resistência de 1 megaohm, que tem um caminho muito fino e longo, então a resistência é muito alta. As resistências desse tipo têm uma tolerância elevada e uma estabilidade muito boa, pelo que é frequentemente preferida em relação à película de carbono ou composto de carbono, embora seja ligeiramente mais cara. Estão disponíveis em diferentes potências nominais. Quanto maior o tamanho, maior a classificação e, portanto, mais calor pode dissipar. Os riscos coloridos indicam o nível de resistência e geralmente temos 5 riscos neste tipo. O invólucro normalmente nos indica a resistência, ou podemos verificar com um multímetro. Caso contrário, podemos utilizar esse gráfico para consultar os valores. Temos 3 dígitos, um multiplicador e uma banda de tolerância. O primeiro risco é laranja, que é 3. O segundo é laranja, que é 3. O terceiro risco é preto, que é 0. Combine estes números para obter 330. O quarto risco é o multiplicador, que é preto, e este é 1. Portanto, 330 multiplicado por 1 é apenas 330 ohms. O quinto risco é a tolerância. Este é castanho, que significa mais ou menos 1%, pelo que poderia estar entre 327 e 333 ohms. Quando meço esta, é 329,9 ohms. Você consegue resolver sozinho a resistência deste? Deixe a sua resposta nos comentários e eu darei a resposta no final do vídeo.
As resistências wire wound apresentam diferentes designs, oferecem potências nominais e corrente muito elevadas. Pode ver que são muito básicas, apenas um fio enrolado em volta de um núcleo cerâmico e são depois cobertas com uma fina camada de isolamento. A espessura, o comprimento e o material utilizado determinam a resistência. Esta mostra que é classificada para 50 watts e 2 ohm. Algumas são enterradas num bloco cerâmico com cimento, mas dentro destas só existe uma bobina de fio de nicromo resistivo enrolado em volta de um núcleo cerâmico com duas tampas de extremidade ligadas. Essas são utilizadas em aplicações de alta temperatura, uma vez que a camada de cimento e cerâmica protege o fio interno. Esta mostra que é classificada para 10 watts e 10 ohms. Outro exemplo comum é este design que utiliza uma caixa de alumínio que ajuda a dissipar muito calor. Essas saliências aumentam a área de superfície para que mais calor indesejado possa ser liberado pela resistência. Existem orifícios no invólucro para que possamos montá-lo numa superfície. No interior encontramos um núcleo cerâmico com uma bobina de fio de nicromo resistivo entre dois conectores elétricos. Tipicamente, isso possui alguma forma de isolamento à sua volta e depois é tudo confinado dentro do invólucro metálico com uma tampa de extremidade de resina. Esta mostra que está classificada para 10 watts e 33 ohms. As resistências dos dispositivos de montagem de superfície estão disponíveis em muitos tamanhos, sendo algumas como esta tão pequenas que é necessário um microscópio para as ver. A construção é bastante simples. Tipicamente, temos um corpo cerâmico com um eletrodo em cada extremidade. Estes são ligados por uma fina camada de material resistivo e depois cobertos com uma caixa de proteção isolante e cobertos com conectores metálicos. O material resistivo tem um recorte feito a laser, o que reduz a área que os elétrons podem fluir de modo a aumentar a resistência. Estas conferem uma tolerância elevada, mas têm uma potência muito baixa. No topo estão alguns números que indicam o valor da resistência. Com uma versão de 3 dígitos, os primeiros 2 dígitos representam o valor significativo e o terceiro dígito é o multiplicador, ou quantos zeros estão após o valor significativo. Para exemplificar, esta mostra 240. Os 2 primeiros dígitos são 24, e os multiplicamos por 1, pelo que se trata apenas de uma resistência de 24 ohms. Esta é 101, pelo que é 10 multiplicado por 10, perfazendo 100 ohms. Esta mostra 183, portanto é 18 multiplicado por 1000, ou 18 kΩ. Com códigos de 4 dígitos, os primeiros 3 representam os valores significativos e o valor final é o multiplicador. Essa mostra 1000. Portanto, é 100 multiplicado por 1, o que significa que é uma resistência de 100 ohm. Esta mostra 3502. Portanto, esta é uma resistência de 35 kΩ. Há ocasiões em que temos a letra R antes entre os valores. A consideramos como uma casa decimal. Portanto, essa resistência R56 é 0,56 ohms. Essa resistência 47R5 é 47,5 ohms. Existem também versões com valores de 3 dígitos com letras no final. Temos que procurar estes valores numa tabela. Começamos encontrando os 2 primeiros valores na tabela. Neste caso, 26, que é 182. E depois encontramos a letra que é C. Isso significa multiplicar por 100, pelo que essa resistência é 18.200 ohms. Esta mostra 60Z. Então procuramos 60, o que equivale a 412, e Z significa multiplicar por 0,001, de modo que nos dá 0,412 ohms. Os potenciômetros têm um mostrador que nos permite alterar a resistência. Existem versões de uso genérico que podemos utilizar, por exemplo, no controle de volume, e depois temos versões de precisão, que são utilizadas para sintonizar circuitos eletrônicos. Podemos ver que eles têm 3 terminais. No interior, constatamos que existem uma pista resistiva que corre entre os 2 pinos finais e, em seguida, um mostrador que se liga a partir da pista ao centro central. Movendo o mostrador, aumenta a distância que os elétrons têm de percorrer e, assim, a resistência aumenta. Também podemos ligá-lo de forma oposta. Como qualquer resistência, teremos uma queda de tensão através dos 2 pinos finais por causa da pista resistiva. Logo, ao ligarmos no pino central, podemos utilizar apenas parte desta pista resistiva, pelo que só temos parte da queda de tensão.
Isso nos permite controlar a tensão de saída a partir deste pino. Adicionalmente, podemos usar apenas o pino central e um pino final para criar um reostato. A queda total de tensão ocorre agora entre estes dois pontos. Por isso, controlamos a corrente no circuito assim. Na parte frontal destes componentes, encontramos um número que indica a resistência máxima. Este mostra 1K, por isso é 1000 ohms. Este mostra 500K, por isso é 500 mil ohms. A letra indica o tipo. B é muito comum e significa que a resistência muda de forma linear, mas também podemos obter tipos logarítmicos. Estas pequenas versões têm um número de 3 dígitos. Os dois primeiros são os números significativos e o terceiro nos diz quantos zeros devemos acrescentar. Por exemplo, esse mostra 1, 0, 1, ou seja, 10 com um zero depois, pelo que é uma resistência de 100 ohm. Esta é a classificação máxima. Esta mostra 204, portanto é 200 mil ohms. Os reostatos são utilizados para controlar a corrente num circuito, sendo a corrente tipicamente grande, daí o tamanho dos componentes. Estes são ligados em série com a carga. Só utilizamos 2 terminais de cada vez, mesmo quando estão disponíveis 3 ou 4. Os circuitos de corrente mais pequenos podem utilizar um potenciômetro como reostato. O reostato utiliza um fio resistivo que é enrolado em torno de um núcleo cerâmico isolante que é normalmente uma forma de arco ou cilíndrica. Quanto mais longe o braço se mover ao longo do fio, mais longe os elétrons terão de viajar através do fio e, consequentemente, maior será a resistência. Constatamos que esta utiliza uma superfície elevada no braço deslizante para fazer a ligação à bobina. E esta utiliza uma escova de carbono permutável com uma ligação flexível ao terminal central. Na lateral do componente encontramos normalmente a resistência máxima, a corrente máxima ou a potência máxima nominal. As resistências fusível têm um aspecto semelhante a uma resistência de valor fixo padrão, mas quando sobrecarregamos uma resistência padrão, ela irrompe em chamas. No entanto, quando sobrecarregamos uma resistência fusível, esta aquece e depois quebra o circuito sem se incendiar. Trata-se então de uma resistência, mas que atuará como um fusível para proteger o circuito. No interior, normalmente encontramos um núcleo cerâmico com um fio resistivo que se espalha entre as duas tampas das extremidades. Este é então coberto com uma camada protetora de resina resistente ao fogo. O fio atua como um fio fusível e aquece, mas a uma determinada temperatura ele se quebra, cortando depois o circuito. Outras versões utilizam uma camada fina de liga metálica em vez de um fio, e uma ranhura é então cortada nesta camada para controlar o trajeto que a corrente pode fluir. É possível ver que esta tem 5 bandas, a última é branca, o que indica que é uma resistência fusível. As outras 4 bandas indicam a resistência. Podemos consultar os valores recorrendo a esta tabela. Vemos que o primeiro valor é amarelo, que é 4. A segunda banda é violeta, que é 7. A terceira banda é preta, que é 1. Portanto, 47 multiplicado por 1 é 47 ohms. E a quarta banda é ouro, que é mais ou menos 5%. Portanto, é classificada para 47 ohms, mas pode estar entre 44,6 e 49,3 ohms. Os varistores são resistências variáveis, embora não os possamos controlar da mesma forma que um potenciômetro. Em vez disso, controlam automaticamente a sua própria resistência, dependendo da voltagem a que estão expostos. Tem um aspecto muito semelhante a um condensador de cerâmica, mas comporta-se ligeiramente como um diodo Schottky. Normalmente o ligamos em paralelo através da alimentação para um circuito elétrico delicado. A regra geral pode ter uma resistência muito elevada, pelo que atua como um isolador e quase nenhuma corrente fluirá através dele. Mas, a uma certa tensão, se torna um condutor e curta o circuito à terra. Isso é muito útil uma vez que protege o circuito contra picos de tensão. No interior, tipicamente temos uma mistura de grãos de óxido de zinco metálico dentro de um núcleo cerâmico. Este é revestido com placas metálicas e conectores elétricos e depois é coberto com um invólucro protetor de epóxi. Constatamos que este tem alguns dígitos na frente. O 14 indica o diâmetro, o D indica a forma. Depois temos 1, 2, 1. Isso significa 12 com um zero depois. Por isso é classificado para 120 volts. E o K indica uma tolerância de mais ou menos 10%.
para que possa estar entre 108 e 132 volts. Os termistores são resistências térmicas. Temos os tipos NTC e PTC. Os NTC irão diminuir à medida que a temperatura aumenta e os PTC irão aumentar a resistência à medida que a temperatura aumenta. Podem se obter nas formas de filme, grânulo cerâmico, chip, disco e vidro encapsulado. É bastante simples a sua construção, simplesmente uma camada de semicondutor entre dois condutores e esta é coberta com um revestimento protetor. O material semicondutor atua como um isolante, assim os átomos agarram-se firmemente aos elétrons. Mas, à medida que o calor é aplicado, a energia térmica excita os elétrons, lhes dando energia suficiente para se libertarem dos átomos, de modo a que uma corrente possa fluir. Mais calor significa que mais elétrons podem fluir e assim a resistência diminui. Estes são muito úteis para a limitação da corrente de irrupção, detecção da temperatura, controle de temperatura e os de vidro são bons para aplicações a altas temperaturas. Os detectores de temperatura de resistência são um sensor de temperatura simples, geralmente consistem de um núcleo cerâmico com um fio de platina enrolado à sua volta, ligado entre dois conectores elétricos, e este é depois coberto com um revestimento protetor. Costumam ser colocados dentro de uma caixa metálica para medir a temperatura do líquido. Utiliza-se a platina porque a sua resistência aumenta num padrão quase linear à medida que a temperatura aumenta. Isso torna os cálculos muito fáceis. Quando o fio é aquecido, a sua resistência aumenta. Isso se deve ao fato de os átomos no interior ficarem excitados e se movimentarem. Isso torna mais fácil a passagem dos elétrons sem colidir, pelo que a resistência aumenta à medida que a temperatura aumenta. As resistências dependentes da luz são resistências variáveis, ajustam automaticamente a sua resistência em função da quantidade de luz a que estão expostas. Tem uma base cerâmica que é revestida com sulfureto de cádmio. Esta é depois coberta com duas placas de eletrodos separadas por um pequeno espaço. Os terminais elétricos ligam-se a ela e normalmente encontramos um revestimento de proteção transparente que cobre o componente. Regra geral, tem uma elevada resistência. Os elétrons dentro do cádmio são mantidos no lugar pelos seus átomos, mas quando expostos à luz, os fótons passam através da fenda, atingem os átomos de cádmio e derrubam alguns elétrons. Outro elétron tomará o seu lugar de modo que se desenvolve uma corrente. À medida que a luz aumenta, mais elétrons começam a fluir, pelo que a resistência diminui à medida que a luz aumenta. Vem numa gama de valores de resistência, mas normalmente não tem quaisquer marcas, só encontramos isso na embalagem. Para os identificar é necessário testar na escuridão total. Estes são úteis para os circuitos automáticos de luzes noturnas e sensores de escuridão. Os extensômetros têm um aspecto semelhante a este. É um sensor que deforma sob tensão. Observamos que existe uma camada de isolamento e uma fina camada condutora de película de alumínio num padrão de rede que fornece um caminho para a eletricidade. Em repouso, podemos ver que o extensômetro tem uma certa resistência, mas se o deformarmos assim, a resistência aumenta. E se o deformarmos assim, a resistência diminui. Isso acontece porque o material está se esticando e se contraindo. Assim, o comprimento e largura do condutor está mudando em quantidades muito pequenas. Os fios mais compridos e mais finos têm mais resistência do que os mais curtos e grossos. Estes são frequentemente utilizados em circuitos de ponte de Wheatstone para medir a pressão, como num interruptor de pressão eletrônico. Não se esqueça de verificar a PCB-Way para todas as suas necessidades de impressão 3D, máquinas CNC, moldagem por injeção e até mesmo fabricação de chapas de metal. Tem um link para você abaixo na descrição do vídeo. Pegue uma bateria de 9 volts, e, utilizando uma placa de teste, insira uma resistência de 1 kΩ e depois ligue a bateria. Os elétrons estão fluindo da bateria e através da resistência. Deve ser visível uma corrente de cerca de 0,009 amps. Podemos calculá-la desta forma. Isso nos dá uma dissipação de energia de 0,081 watts. Esta é uma resistência de 0,5 watt, que funcionará bem e vai gerar um pouco de calor. Mas se ligarmos uma resistência de 10 ohm, ela vai se incendiar. Isso porque a corrente é agora de cerca de 0,9 amps e por isso a potência é de cerca de 8 watts. Esta é apenas classificada para 0,5 watts, pelo que sobreaquece e se incendeia rapidamente. Assim podemos ver que quanto maior for a resistência, menor será a corrente.
Se ligarmos um LED vermelho com uma resistência de 470 ohm a uma bateria de 9 volts, o LED brilha intensamente. Não importa se colocarmos a resistência antes ou depois do LED, ela será a mesma. A corrente é de cerca de 0,15 amperes, o LED está a cair cerca de 2 volts e a resistência está a cair mais de 7 volts. A dissipação de energia é de cerca de 0,1 watts. Se utilizarmos uma resistência de 10 kΩ, o LED tem uma intensidade muito fraca. A corrente é de cerca de 0,0007 amps. Mas ainda temos uma queda de tensão de 2 volts no LED e 7 volts na resistência. A resistência está apenas a limitar o número de elétrons que podem fluir. Se ligarmos o LED com uma resistência de 470 ohm e depois ligá-lo ao pino central de um potenciômetro de 1 kΩ, podemos agora escurecer o LED. Isso atua como um reostato, limitando a corrente. Com o mostrador todo para a esquerda, o LED está no seu ponto mais brilhante. Quase não há queda de tensão sobre o potenciômetro. A resistência tem cerca de 7 volts e o LED tem cerca de 2 volts. A corrente é de cerca de 0,015 amps. Com o mostrador todo para a direita, o LED é fraco. A corrente é de cerca de 0,005 amps. Temos uma queda de tensão de 1,9 volts no LED, 2,2 volts sobre a resistência e 4,9 volts sobre o potenciômetro. Assim podemos variar a resistência para controlar a corrente no circuito. Sabemos que há uma queda de tensão sobre uma resistência. Se tivermos duas resistências de tamanho igual em série, a queda de tensão será a mesma em cada uma. Assim, se medirmos entre a resistência e a terra, podemos aceder à metade da tensão e, consequentemente, criamos um divisor de tensão. A mesma corrente flui através de ambas, mas a queda de tensão e a dissipação de energia é diferente. Está a ser dividida. Se trocarmos a primeira resistência por uma resistência de 470 ohm, temos acesso a 6,1 volts. Se trocarmos estas resistências, só temos acesso a 2,9 volts. Podemos assim controlar a tensão de saída controlando os valores das resistências. Ou podemos usar um potenciômetro. O mostrador nos permite usar apenas parte da resistência de modo a termos apenas parte da queda de tensão. Também podemos fazer uma divisória de corrente colocando resistências em paralelo. Uma única resistência de 470 ohm fará fluir 0,019 amps. Se adicionássemos uma segunda em paralelo, ela também passaria 0,019 amps. Os caminhos são combinados de modo que a corrente total seria de cerca de 0,38 amps. Assim, poderíamos usar uma resistência de 235 ohm ou duas resistências de 470 ohm em paralelo. A corrente total e a potência são as mesmas, mas em paralelo a corrente e a potência são partilhadas. Muito bem, então, para responder às perguntas, a resistência pode ser colocada antes ou depois do LED sem que faça qualquer diferença. A resistência de película de carbono tem uma classificação de 1 megaohm e a resistência de película metálica tem uma classificação de 22 quiloohms. Veja um destes vídeos para continuar a aprender engenharia eletrônica e nos vemos na próxima lição. Não se esqueça de nos seguir no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e em engineeringmindset.com.